Eu passo, como disse, temos que cumprir o horário e de maneira que vamos tentar ser rigorosos. Eu passo a palavra a uma amiga e a uma velha amiga do Oriense, a doutora Helena Pina, que vai fazer uma apresentação sobre Gentes e Futuro. A professora doutora é doutorada em Geografia Humana, tem uma obra intitulada O Alto Douro, um espaço contrastante em mutação, e o título da sua apresentação é Gentes e Futuro. Eu penso que a gente somos nós e o futuro serão os nossos filhos, ou uma coisa do género. Mas ficamos aqui à espera do final para tirar conclusões. Muito obrigado. Eu começo por dar os bons dias a todos e dar os parabéns à organização, porque de facto é um êxito. E o nosso Douro, porque eu também sou douriense, merece, de facto. Tem muitas potencialidades. Só que eu hoje lamento muito, mas venho falar de um problema. É assim. Ora bem, e portanto, como já estão a ver, eu vou essencialmente, portanto, falar sobre o quadro demográfico. Todos nós sabemos, portanto, que tem, de facto, problemas vários. Muito rapidamente, porque assim, nós estamos na região de Marcada do Douro e a grande maioria ou reside efetivamente aqui, que sorte, ou, portanto, está de forma direta ou indireta relacionado. Portanto, aquela primeira parte vai ser extremamente rápida, porque depois, de facto, aquilo que interessa é o quadro demográfico. Vou tentar responder a várias questões, nomeadamente uma que é qual o fundamento da situação precária que nós sentimos hoje. Porque basta falar com qualquer viticultor, grande, médio ou pequeno, e um dos grandes problemas que eles dizem é não há mão de obra. E eu estou idoso. Como mitigar esta situação? Ora bem, portanto, vamos ver se, recuando no tempo, isto também já existia, ou quando começou, até chegarmos, portanto, à situação atual. Portanto, este é tal o ponto 1, que eu vou ser muito rápida. Todos nós já conhecemos isso, que estamos portanto, na primeira região vitivinícola a ser, portanto, demarcada e regulamentada, portanto, à escala mundial. São cerca, portanto, de 40 mil hectares de vinha contínua, a importância do rio, a importância do solo xistoso e do microclima especial, das castas, e como todos nós sabemos, dadas as suas características distintivas, foi distinguida também, portanto, é classificada pela Unesco. Por outro lado, todos nós sabemos também que, de facto, a região tem um património riquíssimo, a começar, por exemplo, paisagístico, mas não é homogénea. E, portanto, nós temos 3 sub-regiões, como todos nós sabemos também. Portanto, Baixo Corgo, Cima Corgo e o Douro Superior. E isto vai ser extremamente importante porque vão ver, eu vou basear-me sobretudo em mapas, para nós termos, portanto, acompanharmos a evolução em termos demográficos. E reparem no seguinte, não há dúvida que em termos, portanto, de potencialidades, nós estamos perante uma região que é excepcional. Nós temos uma riqueza paisagística excepcional, temos recursos endógenos específicos e diferenciadores, temos um património histórico, cultural, arqueológico diversificado, temos a via navegável, portanto, o Rio Douro e o turismo fluvial. Temos, para além disso, uma cultura que é excepcional e que se está a perder e que nós não podemos aceitar isso. Nomeadamente, portanto, existências de feiras e romarias, festivais temáticos, feiras regionais, estâncias termais, por exemplo. Eu estou a lembrar-me aqui das termas do Moledo, que espero que muito rapidamente sejam revitalizadas. Outras tradições, portanto, não há dúvida que nós estamos, de facto, perante um cenário, uma região que é excepcional. Só que os problemas sucedem-se. E reparem, nomeadamente os associados à vitivinicultura, mas também o quadro social. É sobre o quadro social, portanto, que eu me vou destacar. E reparem, porque não há dúvida que, tal como eu portanto, iniciei, nós estamos numa região cheia de potencialidades, mas onde a recessão demográfica é inegável. Quando começou a ser incisiva? Qual o enquadramento que possibilitou tal cenário? Qual a situação atual? Que futuro? Que estratégias podemos implementar para, no mínimo, mitigar esta situação?
É isso que eu quero. E reparem, porque nós podemos começar por esta evolução muito rápida. Obviamente que eu paro em 2011, porque, como sabem, o recenseamento de 2021 está a decorrer. Temos estimativas que são estimativas, pronto. E, portanto, mas de qualquer modo todos nós sabemos que o declínio continua, assim como vamos ver, portanto, outra situação, nomeadamente o envelhecimento da população. Mas, apesar de tudo, vamos apoiar-nos no primeiro recenseamento científico efetuado em Portugal, 1864. E reparem, a noção que eu gostava, eu hoje vou recorrer bastante à vossa memória visual. Gostava que fixassem algumas imagens, e esta é uma delas. Porquê? Reparem, temos aqui a distribuição da população em 1864. Já então dominava, portanto, a maior concentração da população era no Baixo Corgo, mas reparem que nós temos uma sensação, não é a forma correta em termos científicos, mas uma certa dispersão da população. É aquilo que nós vemos por toda a região. Com o destaque, na generalidade dos casos, das sedes concelhias, mas não em demasia, digamos. São indícios. Nitidamente, aquilo que nos interessa é o Baixo Corgo. Reparem que, nesta altura, 41,3% da população encontrava-se já no Baixo Corgo. No Cima Corgo, 30,1%, no Douro Superior, 28,5%. Por outro lado, reparem, aqui temos já a evolução, muito rapidamente, portanto, até 1900. Eu queria chamar a atenção, porque vou também apresentar uma série de mapas com esta configuração. Como já estão a ver, portanto, os negativos, as recessões, estão na cor azul e os positivos estão na cor quente, portanto, nos amarelos e nos vermelhos. E reparem o que é que nós temos. Apesar de tudo, neste período, há alguns acréscimos populacionais, mas muito limitados. Apesar de tudo, e muito, portanto, como é que eu ia dizer, diferenciados. Reparem, porque de facto neste período tivemos epidemias, tivemos sucessivas crises vitícolas, tivemos calamidades naturais, deficientes acessibilidades, mas que foram percorrendo, digamos, não foram todas elas, digamos, não se concentraram, não atuaram em simultâneo no mesmo local. Foram percorrendo, digamos, diversas áreas. Por outro lado, e se nós olharmos para um pouquinho do perfil, porque também nos interessa, selecionei apenas alguns indicadores, como é evidente, e, por exemplo, o analfabetismo. E eu gostava que fixassem esta imagem, porque quem diria não, apesar de tudo, sabíamos que era o correto. Mas reparem que em 1900, a maioria da população, ou por outra, a maioria da população residente pelas diversas freguesias, dessas, mais de 90%, ou pelo menos mais de 85%, eram analfabetos. E se nós selecionássemos o quadro referente só às mulheres, o que acontece é que, com frequência, ultrapassavam os 95%. Portanto, esta, de facto, era uma situação extremamente preocupante. Quais eram as áreas que, apesar de tudo, as freguesias que se destacavam minimamente? Porque, reparem, raramente os valores eram inferiores a 70%. Eram geralmente as sedes concelhias e, apesar de tudo, o eixo Vila Real-Lamego, nesta altura, portanto, orientado, digamos, pela portanto, Estrada Nacional 2. Por outro lado, reparem, outros aspectos também muito rápidos. População jovem, quem diria? 35% ou 45%, que maravilha, não é? Comparado com os dados de hoje. População com mais de 65 anos, quem diria? 2,5 a 4,5. Sobre a taxa de analfabetismo, portanto, já falamos. E, como eu já disse também, portanto, destacavam-se, de facto, pela positiva as sedes concelhias e o eixo Vila Real-Lamego. Por outro lado, há que avançar. E então vamos já para o século XX. E reparem, foi de facto, pelo menos a primeira metade foi extremamente preocupante, não nos esqueçamos, portanto, das guerras mundiais, etc. E reparem que, por exemplo, o período até à Primeira Grande Guerra, portanto, sucederam-se as crises no espaço vitícola, a instabilidade era muito grande, isso refletia-se, portanto, a todos os níveis. Anos 20, apesar de tudo, há uma recuperação e, reparem, concentração cada vez mais nítida no Baixo Corgo. Douro Superior,
cada vez mais, portanto, vai destacar pela negativa. É aí que nós vamos encontrar a maioria dos indicadores negativos, ou pelo menos positivos. Por outro lado, reparem aqui a evolução já entre 1900 e 1950. O que é que nós temos aqui? Apesar de tudo, há acréscimos populacionais. Não há dúvida. Portanto, reparem que os azuis praticamente desapareceram. Uma coisa é certa. A partir de agora também começa a haver uma grande associação entre a evolução da população, o estado sanitário e económico das vinhas e as acessibilidades. Porque nós vamos ver isso, e, por exemplo, aqui o eixo Vila Real-Lamego, portanto, associado à Estrada Nacional Porto Bragança e também à Estrada Nacional 2, e, portanto, mais para o Oriente, Bragança e Guarda. Por outro lado, qual era o perfil? Bem, felizmente há alguma melhoria, mas é muito restrita. Reparem que, por exemplo, na sequência da intensificação dos fluxos migratórios, o que é que acontece? Acentuou-se o grau de feminização, uma vez que eram sobretudo os homens que migravam ou imigravam. Intensificava-se a população com 65 ou mais anos. Mas vá lá, só estávamos em 10%, eu já digo só, não é mau. Depois, população jovem, 20 a 35. Anteriormente tinha sido 35 a 45. Taxa de analfabetismo, nada mal também. Raramente se ultrapassavam os 70%. De qualquer modo, estávamos em 1950, o que é muito grave. Por outro lado, vamos avançar rapidamente. E reparem, por exemplo, a evolução entre 1981 e 91. Lamento informar-vos, mas só temos quase azuis, o que significa decréscimos. E reparem, sobretudo no Douro Superior, portanto, isto é nítido. E reparem, depois vão ver, isto é 81-91, portanto, eu privilegiei, como já estão a ver, os recenseamentos da população. E já agora, estes mapas ultrapassam o limite da região do Mercado do Douro, portanto, é à escala concelhia, mas, de qualquer modo, portanto, abrange toda a região. Por outro lado, reparem no seguinte, temos aqui, vamos avançar para o século XXI. Não sei se se recordaram, ou se se recordam, dos valores que nós tínhamos, portanto, anteriormente, em 1864. Só para terem uma noção. O que é que acontece? A população não está só a envelhecer, como está cada vez mais a concentrar-se no Baixo Corgo. E só para terem uma noção, em 1864, 41,3% da população estava no Baixo Corgo e agora já temos 54,1%. Enquanto que no Cima Corgo tivemos 30,1% e agora 23,3%. No Douro Superior, 28,5% e agora 22,5%. Portanto, não há dúvida que as duas grandes tendências que nós temos de ter em consideração, a população está paulatinamente, portanto, a concentrar-se no grande eixo Vila Real-Lamego, uma vez que, de facto, é aí que nós encontramos não só a sede distrital, mas é atravessada, cruzada, por exemplo, Vila Real pelos principais eixos, portanto, viários. E, portanto, é aqui nesta área que nós encontramos também uma grande maioria do tecido económico. Pronto, e, portanto, como vêem, e reparem, vamos olhar para o interior. Recordam-se daquela imagem que eu vos tinha pedido para fixarem? Onde a dispersão lentamente se vai desaparecendo, vai se diluindo. O que é que nós encontramos no Cima Corgo e no Douro Superior? As sedes concelhias. E pouco mais. Por outro lado, avancemos para 2011 e reparem que agora no Baixo Corgo já encontramos 56,6%. Eu não tenho dúvidas que em 2021 o valor aumentou, mas drasticamente. E, portanto, reparem que, de facto, está cada vez mais nítido o eixo Vila Real-Lamego e, sobretudo, portanto, Vila Real, com o OTAD, com o cruzamento dos principais eixos viários, etc. Portanto, de facto, está portanto, a destacar-se. E reparem que depois só restam as sedes concelhias. Ora bem, por outro lado, o que é que acontece? Reparem, temos aqui agora já a evolução entre 2001 e 2011. E os amarelos, os positivos, os acréscimos, praticamente desapareceram. Onde subsistem? Nos núcleos, portanto, das sedes concelhias e, obviamente, sobretudo em Vila Real, não se esqueçam do OTAD, porque, de facto, é algo que, portanto, transformou
rapidamente e de uma forma intensa, portanto, a atratividade desta cidade, e depois Lamego também com o Politécnico, e depois é interessante, embora aqui não seja muito notório, há uma ligação, portanto, passa por Vila Flor com ligação a Mirandela, porque não se esqueçam que em Mirandela também temos um polo universitário. Para além, portanto, de um polo, portanto, em termos económicos, bastante acentuado. Por outro lado, vamos ver o seguinte, e qual é o perfil da população? E agora vamos fixar-nos mesmo, ainda tenho. E reparem, vamos começar por este aspecto. Reparem, portanto, aqui é a população com menos de 15 anos em 2001. Já repararam nos valores? Já repararam, sobretudo no Douro Superior, onde já existiam muitas freguesias, onde nem 10% dos jovens, ou portanto da população, tinha 15 anos. Reparem que todos nós sabemos o que é que aconteceu mais tarde. Eu vou voltar atrás, só para compararem, porque basta ver o que acontece à intensidade das cores. Alguém tem dúvidas? Incluindo o Baixo Corgo, o que é muito preocupante. Mas reparem, sobretudo, os valores que nós vamos e que encontramos no Douro Superior. Isto é extremamente preocupante. Ora bem, por outro lado, e a população com mais de 65 anos? Obviamente é o oposto. E reparem que já em 2011 sucediam-se as freguesias onde mais de 40% da população tinham ultrapassado os 65 anos. Reparem, todos nós, e provavelmente ainda conhecem melhor do que eu, hoje em dia, quantas freguesias nós conhecemos onde já não nasce uma criança há 10, 15, 20 anos? Portanto, não há dúvida, e sobretudo no Douro Superior. Porquê? Porque não há grandes expectativas, não há hipótese de fixar os jovens, porque não há uma diferenciação, não há um quadro económico que seja minimamente apelativo. Por outro lado, grau de instrução. Eu lamento informar-vos, mas isto é correto. Em 2001, reparem a quantidade de freguesias que existiam ainda, onde mais de 30% da população era analfabeta. E o problema é que coincidiam com os mais idosos e geralmente com os agricultores responsáveis pela parte vitivinícola. E isto é extremamente preocupante. Por outro lado, avancemos e reparem em 2011. Eu vou voltar atrás. Portanto, aqui estamos em 2001. E vá lá. Uma imagem, pelo menos que haja uma que seja positiva. Não é? Portanto, não há dúvida que nestes 10 anos em análise, portanto, o grau de instrução de facto aumentou, nomeadamente, portanto, no Baixo Corgo, Douro Superior também ainda continua, portanto, situações preocupantes, mas também nítida melhoria, o que é bom, pelo menos temos um indicador que é bom. Por outro lado, reparem no seguinte, e o ensino básico? É que os analfabetos diminuem, mas quem, portanto, prossegue os seus estudos, na generalidade dos casos, fixa-se apenas no ensino básico. Isto é suficiente? Não. Mas lamento informar-vos, porque se avançarmos para o ensino superior, com exceção dos núcleos onde existem ou o OTAD, ou o Politécnico, ou então as sedes concelhias, lamento, mas reparem que, por exemplo, as classes que nós temos ali dominantes, o valor varia entre 0,2% e 5%. E com a agravante que incidem sobretudo nas freguesias rurais, e reparem, a maioria deles, portanto, são filhos de proprietários, mas cuja formação, a formação pela qual optam, não está geralmente associada à vinha. São professores, são, não sei, uma outra são médicos, são arquitetos e raramente não têm formação na área. Portanto, esperemos, sinceramente espero que este valor, agora quando tivermos as estimativas de 2021, tenha mudado um pouquinho, porque o TAD tem o seu impacto. Por outro lado, e se quisermos ser sintéticos, não há dúvida, portanto, a população diminuía e envelhecia. Colocava-se em causa já o quê? A substituição geracional é, de facto, problemática. Aumenta o grau de feminização, sobretudo naquelas freguesias onde dominam já os mais idosos.
que, por seu lado, coincidem geralmente com o quê? Com aquelas freguesias onde há um enquadramento físico que é deficiente, com aquelas sem acessibilidades ou muito precárias, ou então, por exemplo, também sem transportes públicos. Porque não se esqueçam que os mais jovens têm formação, mas sempre que possível, eles exercem uma função no terciário, nos núcleos, portanto, populacionais mais destacados. E para isso precisam de transportes, nomeadamente os públicos. Taxa de analfabetismo, vá lá. Valores superiores a 25% eram ocasionais e restringiam-se ao Douro Superior. Nas freguesias de matriz mais jovem, geralmente núcleos urbanos, porque isto também é correto, nem 4% de analfabetos se atingia, o que já é muito bom, mas dominava o ensino básico. E destaque, como já vimos, portanto, de Baixo Corvo e das sedes concelhias. Por outro lado, e o futuro? Temos aqui um mapa de síntese. Creio que ninguém tem dúvidas que a população continua em declínio, continua a envelhecer e que o Douro Superior está progressivamente a destacar-se pela negativa e, apesar de tudo, é o Baixo Corvo que vai conseguindo criar condições para fixar os mais jovens. E, portanto, aquilo que nós vemos não há dúvida, há movimentações que continuam intra-concelho, portanto, as freguesias rurais para portanto, a sede do concelho, mas reparem que as setas mais pronunciadas são, de facto, em direção ao eixo Vila Real, portanto, Lamego, sobretudo Vila Real. E, por outro lado, o que é que acontece também? A fuga para as áreas metropolitanas do litoral e imigração. Eu não queria entrar, até porque suponho que não tenho muito tempo, mas, por exemplo, eu não posso esquecer-me de alguém com quem eu estava a falar, que não era português e que se falou de Portugal. E disseram, é um país maravilhoso. É do Douro, que maravilha, uma região maravilhosa. Só que perguntei-lhe, gostava de viver lá ou trabalhar lá? Não. Porquê? Porque o trabalho é duro, mas sobretudo porque Portugal paga muito mal. Logo à partida. Ora bem, portanto, e só para concluir, reparem no seguinte, não há dúvida que estamos perante uma região que é excepcional, ok? Portanto, mas que tem problemas, nomeadamente os demográficos. O que é que acontece? Portanto, continua o forte declínio demográfico, persistência do perfil dos residentes é deficitário, mas está, apesar de tudo, a melhorar. Registram-se alguns projetos. Só que aquilo que nós pretendemos todos nós, é um desenvolvimento regional sustentável. É isto que nos interessa. Nós queremos preservar a nossa região e dinamizá-la. É a única forma de criar condições para captar e fixar os mais jovens, portanto, que são extremamente importantes. Ora bem, para isso, lamento informar-vos, estou a brincar um bocadinho, mas nós para isso não temos de olhar apenas para a parte social. Porque não esqueçamos de uma coisa, há uma trilogia, ou se quiserem, eu chamo-lhe a trilogia, que é extremamente importante no Douro. O Douro existe e é conhecido por quê? Pela paisagem e pelo vinho. Mas o Douro não é só isso, até porque já referimos há bocado. Só que quem criou a paisagem? Quem é que a preserva? É o homem. Ora bem, só que ele tem de ter condições, tem de ter algo, porque, assim, de nós recuarmos no tempo, o que é que acontece? Costumo brincar com isso desta forma com os meus alunos. A população douriense, para sobreviver, tinha de optar entre agricultura ou agricultura. E pronto, optava por agricultura, não é? Mas agora não. Os jovens têm outra alternativa e, sobretudo, têm outros objetivos. E o que é que acontece? Portanto, tudo isto tem de ser visto em conjunto. E vamos ver que depois há outro interveniente. Portanto, primeiro, temos de olhar para a vinha e para o vinho. Não se esqueçam que a paisagem está associada ao vinho, não é? Pronto. Portanto, e reparem, um dos problemas gravíssimos é a estrutura fundiária, que é extremamente deficiente. Só que é preciso ter cuidado com o seguinte. Também temos de olhar para a tradição e para, portanto, a imagem que existe, digamos, e que foi classificada pela Unesco.
nós podíamos, eventualmente, tentar uma coisa muito simples, que era um emparcelamento. Digo já que era completamente, quase impossível. E até que ponto isso seria viável? Íamos destruir património. Mas, por outro lado, o que subsiste tem de ser rentável minimamente. Por outro lado, acessibilidades e transportes públicos. Por outro, preservação da paisagem cultural, porque não tínhamos dúvidas, foi o homem que a criou. E da biodiversidade, sobretudo aqui, por exemplo, no Baixo Corvo. Ainda subsistem os olivares, e não só, também só me falta mais um. Pronto, a biodiversidade e os elementos tradicionais distintivos. Nós temos de preservar aquilo que é específico e que nos diferencia dos outros. Não são só os vinhos. Também é a paisagem, também é a população e a cultura que essa população tem. Surgem também, por exemplo, vinhos biológicos e depois outras culturas. Nós estamos a desperdiçar, por exemplo, em termos de turismo, a oliveira, a amendoeira, as árvores de frutos, os hortícolas biológicos, etc. A multifuncionalidade. Portanto, reparem no seguinte, geralmente só se aposta ou se evidencia o Douro no período da vindima, portanto, entre maio, outubro, novembro. Já repararam que o Douro é verde na primavera? É luxuriante no verão. Eu gosto muito do outono, porque já é amarelo, é castanho, é vermelho, é não sei o quê, tem uma vida, um cheiro diferente. E mesmo o inverno é interessante. E tem a apanha da azeitona, e tem a castanha, e tem uma série de elementos. A castanha, ok, vão-me dizer, mas isto é sobretudo fora da região. É. Mas há uma coisa que eu acho que é extremamente importante, que se chama a complementaridade. E a complementaridade não deve ser só interna, mas também com o exterior. E reparem, porque depois, não há dúvida, o residente e o vitivinicultor, aqui está um dos pontos essenciais em que temos de apostar, como criando empregos para os jovens cativantes, mas sem ignorar os idosos. Não se esqueçam, quem são os proprietários? Os idosos. O que significa que quem, na maioria dos casos, controla e ainda continua a ser o coordenador das explorações. São os idosos. Não os podemos esquecer. É que eles também precisam de ser acompanhados e ter formação. Pronto, e ali as questões das mentalidades. Por outro lado, preservação da cultura, inovação e tradição. Há muita inovação no Douro. Tenho tido descobertas que são fenomenais, nomeadamente, por exemplo, o Projeto da Vida. E depois catalisar todos os estratos sociais. Não é só os jovens. Tem de ser todos, porque os idosos até podem, em termos, como é que eu ia dizer, técnicos, cometer várias falhas, mas têm tradição, têm cultura, têm muito que deve ser aproveitado e que está a perder-se. Porque quando eles faleceram, quem é que vai continuar com isso? E depois a governança. Lamento informar-vos. Mas eu, com demasiada frequência, eu ouço dizer que os problemas no Douro têm a ver com o perfil do agricultor, porque não tem formação, porque. E o poder autárquico? Não tem responsabilidade nenhuma no caso. As associações técnicas e culturais não têm nenhuma responsabilidade no caso. O TAD faz o que é possível. Mas já repararam porquê? Porque o nosso objetivo é desenvolver, mas tendo sempre em mente a sustentabilidade, nomeadamente uma economia circular que é fácil no Douro, responsabilidade, complementaridade, já disse, interna e também externa, e a cooperação, portanto, intra e extra-regional. É que aquilo que eu com maior frequência ouço é: não há cooperação entre os diversos poderes e as diversas associações. Isto tem reflexos. E, portanto, é algo que nós, afinal, pelos vistos, parece que não é só o agricultor idoso que sofre de algumas, alguns entraves, pelos vistos também a outras escalas isso acontece e depois isso se reflete. Por outro lado, o que se pretende é, de facto, uma dinâmica que proporciona o quê? Douro, uma experiência inesquecível. Hoje em dia, cada vez mais, o turista o que quer é uma experiência diferente de todas as outras. Estão a surgir muitas inovadoras no Douro. Só que não se esqueçam de uma coisa. Elas não se podem autodestruir e repetir-se. Têm de ser distintas. E para isso tem de haver, mais uma vez, cooperação e colaboração.
Pronto, muito rapidamente apresentei alguns elementos. Desculpem ter demorado um bocadinho mais. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado. Foi um gosto ser professora doutora Helena Pina, cara amiga. Estava aqui neste iPad a ver se não havia questões. Foi uma apresentação que eu acho que suscitava imensas questões, mas até agora não houve nenhuma. Ficou aqui uma série de desafios. Foram lançados uma série de desafios. Foram apresentados uma série de factos. Muitos deles curiosidades para muitos de nós. Mas penso que o Douro sempre foi feito de desafios e sempre os soubemos ultrapassar. Temos mais alguns pela frente e acho que é para isso que estamos aqui. Todos nós vamos saber ultrapassar estes desafios, assim o espero.